Queria convidar com muita alegria nosso pastor Aguinaldo para este momento agora. Pastor Aguinaldo, Rosana Sá, nosso bispo Ronaldo e a missionária Fátima, tomem seus lugares. A igreja pode se assentar. Agora é hora de você aproveitar e fazer perguntas. Bem-vindos, Bispo Ronaldo, missionária Fátima, Rosana Sá. Nosso propósito aqui antes dos workshops é que a gente possa pensar um pouco, ainda que de uma maneira bem condensada, dos desafios que nós enfrentamos lá na igreja local ao liderarmos o ministério. São muitos e a gente precisa estar falando sobre esses desafios, porque nas perguntas sempre há uma resposta, uma revelação para as nossas vidas. Então, o grupo está aberto, né, da conferência. Vi que bastante gente já entrou aqui. Nós já inserimos lá no grupo da conferência, o link está aqui ainda, a palestra de ontem à noite, os dois arquivos que a Rosana Sá usou hoje pela manhã, um falando sobre a estrutura, né, das redes ministeriais, e outro da palestra que ela nos trouxe aí. E vamos continuar postando lá, tanto o material que vai ser compartilhado agora, nas oficinas, nos workshops, e também está aberto para perguntas. Mas nós estamos aqui com 3 líderes de igreja local, né? A gente tem a bênção na nossa igreja de antes chegar a uma posição como o bispo chegou, e a nossa bispa passar por uma igreja local, viver na igreja local, né, esse ambiente de liderança, de ministérios, de departamentos. E vocês estão aqui há 3 anos, né, na 4ª região. Gostaria de ouvir primeiro a nossa missionária Fátima. Elas têm às vezes uma percepção, um sexto sentido maior. E quais são os desafios hoje, né, que tem se enfrentado no que diz respeito aos ministérios da igreja local? Paz do Senhor, gente. Deus abençoe. Está chegando o nosso congresso. Aproveitar, né? Aproveitar. Pastor, hoje nós não estamos mais, né, na igreja local. Nós estamos, assim, cuidando de várias igrejas. Mas se eu reportar lá para trás as dificuldades dos ministérios, a nossa dificuldade no pastorear, eu vou louvar a Deus pelo equipar. Por quê? Porque não se tinha esse conhecimento, essa demanda. Porque eu costumo dizer que entre a teoria e a prática há uma distância muito grande, né? A gente não aprende em sala de aula o que fazer na prática. E é excelente conhecimento bíblico, isso a gente vai levar para a vida toda, para o nosso ministério inteiro. Mas nós precisamos aprender o que fazer na prática. E muitos de nós, eu tiro aqui até por vocês mesmos, né, que vêm da nossa época também, nós não tivemos um equipar para estar nos orientando, nos direcionando. Então nós erramos muito e acertamos muito, mas foi tudo na direção do Espírito Santo, porque nós não tínhamos um conhecimento na prática, como fazer, como deixar de fazer. Então a gente fazia aquilo que a gente podia fazer, o que estava ao nosso alcance fazer. Então por isso eu louvo a Deus pelo equipar, porque hoje nós não temos desculpa, né? Essa questão do multigeracional é maravilhosa, porque cada um está aprendendo o que fazer no lugar certo e na hora certa. Amém. E impressionante que na nossa época, né, vamos falar dela, que foi ontem, né, para disfarçar um pouco. Começamos cedo, gente. Começamos cedo. Talvez nós tenhamos tido algum resultado, porque era outra época. Não que as coisas fossem mais fáceis, mas elas eram menos desafiadoras. Você conseguia conduzir
as pessoas com mais facilidade a uma espiritualidade. Nós não tínhamos esse excesso de informação, esse leque de opção, né? Esse bombardeio das mídias que nós temos nos dias de hoje. E no contexto de hoje, graças a Deus, Deus preparou uma medida para esse tempo, né? Que é o equipar, porque se nós não nos prepararmos para discutir os desafios dentro de cada ciclo, né? Nós certamente teremos muita dificuldade de ter resultado naquilo que nós estamos fazendo. Mas, bispo, como a nossa missionária Fátima disse, vocês têm andado muito aí, têm estado com muitos pastores em igrejas locais. Qual a visão que o senhor tem hoje dos ministérios atuando dentro da igreja local, o lugar deles dentro do desenvolvimento da igreja? Ok. Tudo bem, gente? Bom dia para vocês. Nós começamos assim, muito cedo no ministério, cedo mesmo, né? 20 e poucos anos a gente já estava pastoreando a igreja já. O senhor me falou ontem que começou a pregar com 17 anos. 17 anos. Me converti aos 17, comecei a pregar aos 17. Aos 20 fui para o seminário, e aos 24 a gente já era pastor já e tinha uma igreja. E uma experiência que a gente teve, nós ficamos 33 anos como pastor local. E uma coisa que a gente pôde, a Rosana conhece parte dessa história, eu sou muito amigo do esposo dela. Ela disse que o esposo dela é lindo, que ele é bonito, que ele tem o cabelo bonito, que ele tem o olho bonito. O único defeito dele é que ele é baixo, né? Que Deus não dá asa à cobra, gente. Ela Ele falou, já se sente sem ser alto. Aí ela falou Te amo, amor. que Deus não ia dar tudo para um homem só, não é isso? Então a gente tem uma caminhada boa aqui. Nesses 33 anos de vida pastoral, nós pastoreamos diversas igrejas, o que me dá hoje uma estrutura melhor para entender as igrejas. A gente foi pastor de igreja rural, já pastorei em igreja rural, que a pessoa chegava de carroça na igreja. Não todo mundo, mas alguns, 5 mil habitantes, igreja rural. Já pastorei igreja de litoral, já pastorei grandes igrejas do interior de São Paulo, como São José dos Campos, como Ribeirão Preto, São José dos Campos também. E pastorei igrejas de Itaquera, uma igreja que o bairro em si, o bairro Itaquera tem 2 milhões de habitantes, tamanho de Rondônia. E já pastorei igrejas de fronteira, né? Fronteira com a Argentina. Então eu tive experiência em várias, das pequenas, fronteira, praia, tudo que é lugar possível. E uma das coisas que eu aprendi nesse tempo e estou colocando em prática agora, às vezes os pastores vêm com alguma demanda para mim, e eu acabei já vivendo, em algum momento eu vivi aquela situação. O pessoal acha que a gente apareceu assim do nada e tal, mas tem tudo em história. Com relação aos ministérios, eu diria para todos que estão aqui o seguinte, pela experiência que a gente tem tido no ministério, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a leitura correta do local que nós estamos, fazer uma leitura correta. A gente tem que ter uma leitura correta. Uma das perguntas que as pessoas se fazem aqui, pastor, já me fizeram, e até é bom a gente colocar isso aqui, é como aplicar tudo isso que a gente está aprendendo numa igreja pequena. Uma igreja que não tem tantos ministérios quanto tem a Central ou outras igrejas, como aplicar. E eu acho que você tem que fazer a leitura do teu público. E como diz já o filósofo Cortella, né, fazer o melhor com o que você tem naquele momento, para quando você tiver mais, se faça melhor ainda. Então a gente tem que fazer uma leitura correta. Eu acho que o grande desafio é você entender a tua cidade, o teu povo, o teu ministério, as pessoas que trabalham contigo. Tem que fazer uma leitura. Segundo, você tem que ter um plano específico, buscar de Deus alguma coisa para aquele momento. O que funciona na igreja tal, embora a estrutura seja a mesma, pode não funcionar no lugar onde você está. Você tem que ter um plano de Deus, tem que separar um dia, ir para uma chácara e ficar um dia todo ou 2 dias orando, Senhor, qual é o projeto para cá? Qual é o plano para esse ministério? Como é que eu vou agir com eles? Como é que eu trabalho com essa meia dúzia de gente? Ou com esses... Ter um plano. E terceiro, eu diria que é executar o plano que Deus te deu. Deus te deu um plano para você executar, execute o plano. John Wesley tinha um hábito interessante, ele acordava todo dia de manhã. John Wesley, ele era baixinho, né? Que bom, né, que ele era baixinho, né? 1,60 m, 1,55 m. Eu fico imaginando, ele ficava em pé, Wesley, todo dia acordava de manhã, ficava em pé e fazia isso aqui, ó. Senhor, eu estou à sua disposição, quais são os planos para hoje? Quais são os planos para hoje? Então eu diria, o grande desafio que a gente tem no ministério, seja ele qual for, é primeiro, fazer a leitura correta do lugar onde nós estamos e as pessoas que nós estamos trabalhando. Segundo, buscar de Deus um plano especificamente para aquilo ali, embora eu vá usar todas as técnicas e o plano para aquele lugar, e estar disposto a executar o que Deus mandou você fazer. Sim, de maneira muito sucinta eu caminharia por esse lado aí, com relação aos ministérios. Muito bom. Nós
olhando para esses desafios, bispo, de uma igreja pequena, né? Hoje, na nossa denominação, 80% das nossas igrejas, elas hoje têm menos do que 120 membros. É um percentual muito considerável. Então, de cada 10 igrejas, nós temos 8 que têm menos de 120 membros hoje dentro da nossa denominação. Nós criamos 4 grupos de mentoria recentemente, né? Uma com um grupo de pastores que pastoreiam igrejas até 50 membros, outro de 50 a 100 membros, outro de 100 a 200 membros, e pastores de igreja de mais de 200 membros. Pastor Juan mesmo aqui é um dos pastores que está conosco nessa caminhada de 10 meses. Nós nos encontramos de 15 em 15 dias, justamente para olhar o contexto de cada uma dessas realidades. Mas o que a gente entende dos ministérios é que ele consegue se aplicar mesmo em igrejas pequenas, porque toda igreja tem homem, tem mulher, dificilmente ela não tem criança. Ela pode ter ausência às vezes do pré-adolescente, do adolescente e dos jovens, né? O Elias Dantas tem sido uma voz para essa geração agora, e perguntaram a ele o que fazer com uma igreja, quando assumir uma igreja pequena, o que fazer com ela, jovens. Ele disse: trabalhe com aqueles que você tem, amanhã vocês terão os outros que virão. Então, o foco é ajustar toda a proposta da rede ministerial que nós temos para a sua igreja local, que você está lá, dentro da sua realidade, focar em cada um deles para crescer, que amanhã todos existirão também, certamente. Eu fui pastor de uma igreja de 22 membros, e quando nós chegamos lá, não tinha escola bíblica dominical para os meus filhos. Um tinha 5 anos de idade, outro tinha 2 anos de idade. E eu tive que desafiar uma líder de criança que já existia lá. De vez em quando aparecia uma criança lá. Falei: a partir de hoje, todo domingo vai ter a escola bíblica dominical para criança, porque eu tenho 2 filhos. Eles não vão conseguir ser alcançados no auditório principal. E aí todo domingo ela sentava com as 2 crianças que eram os meus filhos. No final, nós tínhamos 80 crianças, nós no domingo de manhã numa escola bíblica. Mas comece pequeno, né? E a gente vai chegar aonde a gente pretende chegar. Porque as pessoas, elas já estão lá, né? A gente tem que descobrir elas. É isso aí. Você pode ter uma igreja muito pequena, mas eu posso te garantir, tem gente ali que Deus já mandou para trabalhar com você. Você tem que descobrir a pessoa e trabalhar com ela. Ela não está pronta, você tem que investir nela. Isso. E o que o pastor Arnaldo Marcelo falou também quinta-feira, da gente ter essa visão de pastoreio ou de liderança além da igreja que nós estamos. No bairro tem pessoas ali, né, bispo, que vão ser alcançadas. A cidade, então você tem que ter uma visão que vai além do grupo que você tem hoje. Talvez você veja dificuldade de trabalhar com o ministério, porque você está olhando só para dentro da sua igreja. Mas se você olhar para a rua onde você está localizado, se você olhar para a cidade, Petrópolis tem um ponto turístico que é o Palácio de Cristal. Todo mundo que vai lá quer conhecer o Palácio de Cristal, que é um ponto turístico de Petrópolis lá, como tem lá também em Curitiba, né, no Paraná. E ano passado Deus ministrou ao nosso coração de realizar um chá para mulheres no Palácio de Cristal. Só que a Secretaria de Cultura, ela bloqueia muitos desses eventos que têm um cunho evangelístico. E nós entramos com uma outra proposta, agora que o prefeito da cidade, ele é sobrinho do bispo Rames, que é primo do bispo Rames, que é bispo da nossa denominação, e ele é bem acessível. E foi nos concedida a data de fazer o evento nesse ponto turístico. Por quê? Porque é uma visão nossa, é a visão para a cidade. Se nós formos fazer um chá só para as mulheres da nossa igreja, a gente tem um auditório lá e pode ser feito lá. Mas nós queremos alcançar mais do que a nossa igreja, nós queremos alcançar a cidade. Então, como o bispo disse, a liderança já está dentro da sua igreja, você só precisa descobrir. Os participantes do ministério já estão na cidade, você só precisa se encontrar com eles. Então, assim, essa visão, além do que nós temos hoje, e a visão da igreja que nós vamos ter amanhã, é o nosso trabalho que a gente deve caminhar sobre ele. Agora, Rosana, tem uma pergunta aqui, né? Você citou na sua fala de que a cultura
come a estratégia no café da manhã. Misericórdia, amém, irmão? Com medo, pastor. Ó, e não é para ter, não é verdade? Então, assim, de que forma, né, quebrar essa cultura para explorar o futuro e avançar no crescimento da igreja, né? Boa. Na verdade, a gente não precisa quebrar. Nós estamos construindo uma nova cultura, respeitando os marcos antigos da cultura existente e trazendo o novo. Então, essa questão da especificidade, que é entender o específico, é onde a gente se move. Normalmente, nós ficamos ansiosos quando nós, eu não vou dar conta, é muita coisa, qualquer área da vida, profissional, ministerial, em casa. A gente tem que tornar específico para saber o tamanho do desafio. Que pontos da cultura você se refere, que você entende que atrapalham. Por exemplo, quando nós estávamos conversando aqui, você vai viajando pensando. Às vezes a gente analisa demais a igreja local e não analisa o seu entorno. Qual é a cultura que essas pessoas trazem? Irmãos, eu tenho estudado, mas assim de forma empírica, nada metodológico, tá? As pessoas que são os primeiros a romper barreiras no campo familiar. O primeiro que faz universidade, meu marido é um desses. O pastor Ataúfo foi o primeiro a fazer faculdade na família dele. E tem alguém aqui que você foi o primeiro? Aqui, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Mas vocês rompem uma estrutura e trazem uma estrutura consigo também. Hoje nós temos sobrinhos formados, pós-graduados, os irmãos dele, mas todos eles são nós, Adolfo. Você que abriu as portas para a gente. Então, muitas vezes nós estamos em locais em que nós seremos agentes de transformação para as pessoas romperem. Porque a questão não é romper a igreja, é romper a vida de cada um, que vai se refletir no romper a igreja. De mostrar que há algo novo. Só que a gente não mostra algo novo sem mostrar. Então nós precisamos nos encaminhar, irmos até as pessoas, entendermos as histórias que elas têm para ajudá-las a romper. Porque romper pode ser diferente para cada um de nós quatro aqui. Há áreas que um já rompeu e o outro não. Então, entender o específico das pessoas e ter conversas à mesa, sabe, de falar das pessoas. Gente, o sonho de liderança, que graças a Deus eu já vivi muitas vezes, reuniões para falar de pessoas, mas não é da fofoca, mas é para falar das pessoas, como é o movimento de crescimento, como essa família está, o que nós precisamos fazer para atingi-los. Então, a nova cultura é implantada, trazendo um pouco da cultura anterior, porque a cultura precisa existir, mas trazendo aquilo que é necessário para este tempo e para as outras gerações também. Respondi? O Ronaldo falou aqui, o bispo falou que nós já passamos por vários estados, várias cidades, né? E essa questão da cultura, para mim, foi bem complicado. Porque eu sou carioca, aí eu me casei, e nós nos casamos e já saímos de lua de mel, da lua de mel já assumimos igreja. E eu fui para onde? São Paulo, que é totalmente diferente do Rio de Janeiro. De São Paulo, nós fomos para Formigueiro, Rio Grande do Sul. Gente, cidade rural. Pensa numa pessoa perdidinha. Era eu, porque era linguagem diferente, era comida diferente, era o clima diferente, o clima totalmente... Eu fiquei meio perdida com isso tudo. Mas aí o que fazer? Não tinha ninguém para me ensinar. Mas deixa eu só abrir um parênteses aqui, ó. Uma vez ele me contou a historinha de um homem que comprou um carro novinho, e no meio do caminho o carro deu problema. Aí um senhor parou, falou, posso te ajudar? Abriu o capô do carro, pegou um negocinho lá e consertou. O rapaz falou para ele, mas como que o senhor fez isso? Aí ele fez assim, prazer, meu nome é Henry Ford, eu construí esse carro, eu sei tudo a respeito dele. O que eu quero dizer? Jesus Cristo construiu a igreja. Então ele sabe todos os defeitos, ele vai nos auxiliar, ele vai nos ajudar. Foi exatamente isso que nós vivemos sem o equipar. Foi exatamente isso que nós vivemos. Então o que aconteceu comigo? Eu tive que fechar a boca, porque muitas coisas que eu falava eram agressivas àqueles que ouviam, porque no Rio era um palavreado, no Sul era outro. Uma irmã uma vez chegou assim e falou para mim assim, esse menino é tão lindo, eu tenho vontade de tacar ele na parede até amassar. Eu, oi? Ela quer tacar meu filho na parede, mas era a forma de amor que ela estava expressando por ele. Uma vez a mulher chegou lá em casa, cadê o pastor? Eu falei, ele não tá. Aí ela sentou na minha sala e ficou. Não abri a boca, eu ia agora. Então, irmã, tá calor, né?
Tá. Pastor não vem, né? Deve estar chegando, então eu vou embora. E foi embora. Então eu tive que começar a aprender a lidar com essas situações. Uma outra chegou lá, eu estou cansada porque eu andei um eito. Falei, o que é eito, gente? Então o que eu não pude impor o meu jeito de falar para eles. Eu tive que aprender o jeito deles e conquistá-los. Daqui a pouquinho eles estavam até falando parecido comigo, mas eu não impus isso, eu tive que aprender. Mas no começo doeu, viu? Não comi no Café a Cultura. E bom, uma das coisas, eu estou numa cidade também de uma cultura diferente, que eu aprendi, a cultura do reino, irmãos, do reino de Deus, ela é uma cultura mais forte que qualquer outra cultura. Respeite a cultura do lugar e pregue os princípios do reino, que essa cultura ela vai conquistar o coração das pessoas, né? É chegado o reino de Deus. Jesus disse numa época onde as pessoas viviam debaixo da cultura romana, né? E esse reino se expandiu e chegou até a nós. Uma pergunta aqui: como discipular, mentorear pessoas que não querem ser discipuladas, mentoreadas? Essa eu assumo a responsabilidade de responder, porque nós escolhemos, irmãos, os discípulos, mas eles também devem nos escolher. Vou dizer aos irmãos, vocês não vão conseguir discipular alguém que não quer ser discipulado, mentoreado. Você não vai conseguir dirigir alguém que não se deixe dirigir. Jesus chamou os discípulos uma única vez, vocês vão encontrar lá: vem, segue-me. A partir daí, você, em todos os 4 evangelhos, pode observar, e Jesus foi e os discípulos o seguiram. Jesus foi e os discípulos partiram com eles. Então, a primeira ação é nossa, de querer discipular essas pessoas e chamá-los para uma caminhada. Agora, tenham cuidado, irmãos, com a cultura do discipulado, porque ela foi muito deturpada dentro do nosso contexto brasileiro. Então não chegue lá usando essa linguagem que as pessoas não sabem. Elas vão lembrar de manipulação, né, de opressão, de prestação de conta irrestrita, porque a gente teve uma época muito ruim no Brasil da cultura do discipulado, aonde se pensava que os discípulos eram servos, empregados dos outros, serviçais. Então não é dessa cultura que nós estamos falando, da cultura do reino. Na cultura do reino, o maior ele serve o menor. É esse discipulado que nós acreditamos. Então, a princípio, haverá resistência. E aí eu tenho um método, né, irmãos, que são fundamentos do discipulado de Jesus. Você discipula em grupo e individualmente. Então chama todo mundo para o grupo. Agora, aqueles que vão se entregar ao discipulado, eles vão se aproximar de você, e você vai ter oportunidade de exercer sobre ele um discipulado mais pessoal. Uma outra pergunta aqui, eu queria transferir ela para o bispo, o Marcos, que está fazendo, lá da IMW de Castanheira. Sabemos que além da revitalização ministerial, quais outros movimentos a Igreja de Cristo Jesus do século XXI precisa buscar, né? Além de revitalizar o ministro, né, dentro da igreja, quais são os outros movimentos que são importantes para uma igreja local? Pergunta difícil, né? Caprichou na pergunta, mas muito boa essa pergunta aí. Eu acho que a gente tem que entender o tempo que a gente está vivendo. Eu percebo que o mundo mudou totalmente, gente. Nossa realidade é outra. Quando eu comecei no ministério era uma realidade, hoje é totalmente diferente, mudou tudo. Mudou tudo. Então a gente saiu de uma realidade, já antes da pandemia já tinha mudado, mas depois da pandemia parece que deu uma acelerada na coisa. Então a gente tem que entender o nosso momento. O Calito Paz, ele falou uma coisa interessante, ele disse, da igreja da cidade, ele falou que tem pastor que está pronto para ser pastor do século passado. Ele está prontinho, porque ele aprendeu tudo do século passado. Ele está prontinho se o tempo voltasse. Se nós voltássemos para 1999, tem gente que está pronta. Mas a realidade é outra. Uma das coisas que eu percebo nessa minha transição aqui de geração, é que eu tenho que me adaptar nessa nova realidade. Então eu acho que a gente, além da revitalização que a gente faz na igreja, a gente tem que entender o momento que a gente está vivendo. As pessoas são diferentes. Eu vi o Marcelo falando aqui sobre a questão das juventudes
Muito sábio aquilo ali. Nós não temos uma juventude, nós temos uma juventudes. Na minha época tudo era jovem, todo mundo pensava igual, mesma cabeça. Hoje você tem várias juventudes dentro da juventude. Então eu acho que a gente, para poder revitalizar uma igreja, e para poder entender o momento que nós estamos vivendo, nós estamos numa época muito diferente. E eu digo para vocês, vai ficar mais ainda. Com a inteligência artificial nós vamos ter um mundo muito mais diferente ainda do que a gente está tendo. Então eu creio que a gente tem que entender o micro e o macro. Você é mandado para um lugar, o lugar onde você está, você tem que entender o teu micro mundo, o que é aquilo ali. Quando o senhor falou sobre a questão do não pastorear a igreja, na verdade nós somos ministros da cidade, não da igreja, né? Eu sempre encarei isso. Quando eu fui lá a gente foi mandado para uma cidadezinha pequena chamada Formigueiro, 5.000 habitantes, 2.000 moradores urbanos e 3.000 rural. Eu cheguei na cidade e eu disse, eu vou pastorear essa cidade. Os 5.000 pessoas que moram aqui são as minhas ovelhas. E aí eu comecei a me relacionar com o prefeito, com o pessoal tudo, pregar em formatura de escola, tudo que tinha lá a gente estava, fazia de tudo lá. Porque eu entendi, eu não sou pastor dessas 100 pessoas que eu tenho na igreja, eu sou pastor da comunidade. Então eu acho que para a gente poder caminhar para além da revitalização, que foi a pergunta, nesse século que a gente está vivendo, a gente tem que estudar um pouquinho, entender um pouco esse nosso século. A gente vai ter que entender um pouquinho, a Rosana colocou essa questão que nós estamos na era do relacionamento, e colocou a interrogação do que virá, porque a gente não sabe o certo que vai acontecer. Então a gente vai ter que aprender a se relacionar com o tempo que a gente está vivendo, fazer a leitura correta desse tempo, para poder agir de maneira coerente. A pergunta é longa, exigiria uma resposta longa também, mas eu tentei resumir o máximo possível. Tá bom? Bispo, eu tenho trabalhado sobre 5 pilares, né, na igreja local, visando, né, enfrentar esses desafios. O primeiro deles é o discipulado, né? Tem uma pergunta aqui de como desenvolver o discipulado, aprimorar os pequenos grupos, influenciar. Na minha palestra agora eu vou falar sobre isso, né? Essa cultura do discipulado dentro da liderança que Deus colocou em minhas mãos. Mas primeiro é o discipulado, segundo a formação de líderes, terceiro os pequenos grupos, quarto os ministérios e quinto as celebrações. Eu acredito que essas 5 linhas da igreja local, elas precisam estar ativas e elas precisam estar caminhando progressivamente. Nenhuma nem outra precisa ficar atrás. Elas precisam avançar juntos, né? E para cada um desses movimentos, né, discipulado, formação de liderança, pequenos grupos, ministérios e celebrações, a gente precisa estudar, dedicar, construir processos e projetos para que tudo vá muito bem, né? E aí então você acaba criando movimentos dentro da igreja que acabam dando vida, né, e crescendo ali. Só para, não sei se acrescenta aqui. Agora, Rosana, tem uma pergunta aqui, uma outra pergunta para o bispo aqui, antes de eu falar com a Rosana, porque o André Rocha direcionou ela bem ao bispo, né? Como podemos desenvolver, focar ou até mesmo explorar mais o ministério de homens, né, na igreja local? Manda uma dica aí, kkkk, André Rocha, IMW, Rio de Janeiro. Eu não sei porque que essa pergunta veio para o senhor, entendeu, bispo? Não para mim, né? Porque eu acho que eles estão vendo mais masculinidade no senhor aí, entendeu? Mais capacidade de responder à altura, né? KKKK, quem é um engraçadinho aí? O Arnaldo falou que ama o ministério de homens, né? É isso, né? Amém. Deixou bem claro, né, mesmo? Bem claro. Ele costuma dizer que eu sou apaixonado por homens. Meu ministério é homens. Aí fica difícil, Meus irmãos, eu acredito que... boa pergunta. Eu acredito que os homens eles estão se redescobrindo, viu? Eu acho que os homens estão se redescobrindo. Eu estou gostando de ver esse movimento que a gente está tendo dos homens na igreja. Porque algum tempo atrás eram só as mulheres. Reunião de oração, mulheres, crianças, mulheres. Tudo era mulher, gente. E vai fazer um evento lá, 300 mulheres. Vai fazer um evento, 30 homens. Os homens parece que não se envolviam muito. Existem questões para isso. Mas eu estou gostando de ver esse movimento porque parece que os homens estão se redescobrindo, né? Amém por isso, né, gente? Aleluia. Aleluia. E como é que é o nome do irmão? Esqueci o nome dele. André. O André significa varão, né?
O nome já ajuda aí, homem, varão, André Varão. Eu diria para você, André, que o homem ele precisa de ação. O homem precisa de ação. Tem um movimento aí chamado de... aquele de subir a montanha lá, como é que é o nome do... Legendários. Que eu não conheço muito bem a fundo a questão dos legendários, superficialmente, mas eu percebo que a gente precisa começar a criar novas atividades que mexam com essa masculinidade masculina. Não, o homem tem o seu lado feminino, não tem? Tem, o homem tem o seu lado feminino. Para a gente mexer com essa masculinidade. Eu estou vendo movimentos aí, olha, GECEL de homens, grupo de mentorias de homens, grupos de... Os homens estão, aqui na central o pessoal está fazendo caminhada todo dia de madrugada, não é isso? Os homens aí, tem gente aí? Quem está fazendo isso aí? Pega os homens de manhã cedo aí, bota tudo para caminhar de manhã, vai ter uma corrida agora dos homens. Agora nós temos o futsal aí, que é a Copa John Wesley de futsal. Nós reunimos esse ano agora, quantas equipes? 16 equipes, se não me engano. Wesleyanos, das igrejas, fizemos o campeonato Então eu acho que nós temos que criar mais atividades voltadas para homens. Churrasco, gente. Picanha. Cupim. Então eu acho que a gente tem que mexer mais com esses homens, né? A gente tem várias atividades voltadas para ele. Eu louvo a Deus porque a gente está nesse momento. Chegou a nossa hora. Despertar esses homens aí para uma grande missão. E a gente tem que criar canais, trilhos para que eles possam participar e atuar. Um pastor nosso de uma igreja do interior, ele fez uma coisa que basicamente eu não faria, mas eu aplaudo o que ele fez. Os homens estavam meio parados lá, ele juntou aquele monte de homem e ele criou um grupo, um grupo coral, sei lá como é que chama aquele negócio lá. Ele criou os curiosos de Jesus. Aí aquele monte de homem vai lá, come churrasco, ensaia para cantar domingo. Tudo desafinado. Mas estão lá os homens. Ele criou no interiorzão mesmo, ele criou um meio de poder juntar aquela turma lá para trabalhar. E os homens estão fazendo a diferença na igreja. Vamos abrir espaço para que os homens entrem por esses espaços e cumpram com a sua missão. Amém? É isso aí, André. KKKK. Me permite uma contribuição? Eu estava estudando sobre os homens, né? Vocês são bênção, né? E eu fiquei muito assim, solidária, porque uma pesquisa detectou que o homem não tem ambiente para falar das suas emoções. Na grande maioria das vezes, só a emoção que é legitimada para o homem falar é a raiva, porque isso de alguma forma incentiva uma masculinidade que não é isso. Então, uma dica de mulher que tem homens importantes na vida, que é mãe, esposa, irmã, é importante que o Ministério de Homens crie um ambiente para tratar das emoções. Uma outra estatística diz que os homens ainda morrem 7 anos antes das mulheres por falta de prevenção. Então, é muito... se vocês têm dificuldade de cuidar do corpo, falar sobre, né? Que nós possamos ajudá-los. Eu estava esses dias com meu marido no médico, aí eu entrei com ele e tal. Aí a médica falou assim para ele: senhor Ataúfo, qual a sua altura? Ele falou assim para mim: qual, amor? É esse nível, não é, rapazes? É esse nível. Eu falei: doutor, eu tô aqui quietinha, mas se ele não sabe nem a altura dele, pode me perguntar qualquer coisa que eu sei dele. Eu que marquei a consulta, eu que levei ele ao médico, eu entrei na sala com ele para ele se cuidar. Então, o que é importante, né? Que vocês se cuidem, para que tenham menos viúvas no tocante a não autoexame, né? Mesmo da próstata, mesmo de outras questões. E quebrar o tabu, gente. Olha, psicólogo cristão existe para fazer a diferença. Amém? Sabe? Então, a gente quebrar alguns tabus e se cuidar. Amém. A gente está caminhando para o final, tem muitas perguntas, mas a gente não vai conseguir responder todas por causa do horário, né? Mas a Rosana, seria bom se você falasse para nós sobre a dúvida da Ivanes, que diz: qual a melhor forma de equilibrar a vida ministerial com a secular, sem que uma atrapalhe no desenvolvimento da outra? Manter a linha de equilíbrio, de repensar, de reorganizar, porque a vida ela não é estática, ela é dinâmica. Então, de tempos em tempos, a gente tem que fazer calibragem, não tem jeito.
E essa questão de dar conta só é possível se a gente parar de tempos em tempos e repriorizar. Porque o que a gente vê são muitos líderes, né, que não conseguem tempo para coisas essenciais. Aí uma hora a fatura vai chegar, seja da vida pessoal, financeira, ministerial. Então é ser um assunto. Eu quero resumir, mas não sendo simplista, tá? Mas com o objetivo de uma coisa simples, que não é fácil fazer, apesar de simples. Seja um assunto levado a sério. Então, a Organização Mundial da Saúde dá 6 dimensões para o bem-estar. Uma delas é intelectual, ocupacional, financeira, espiritual, econômica, não lembro as 6. Mas, ou seja, para você estar bem, você precisa revisitar isso. Então não fuja de você mesmo. Tenha encontros com Deus no secreto, mas também em público, para perguntar para a sua família. Uma das coisas que eu vejo que ajuda demais é a cooperação. Se eu estou aqui hoje, eu tenho uma família me apoiando, né? E quando eu estou em casa, eu não sou a diretora-geral de ministérios, eu sou a Rosana do bolinho de chuva, eu sou a mãe que esquenta a comida. Então eu acho que a gente saber qual o nosso papel em cada lugar também ajuda bastante. Boa. E por último aqui, né, tem perguntas como adquirir a mentoria e um valor único ou é uma mensalidade. Eu falei de 2 coisas. Tem a mentoria Equipar, que essa agora nós abrimos as turmas e talvez demoremos mais uns 6 meses para abrir novas turmas. Mas a rede Equipar, que é essa plataforma que tem todos os cursos lá e todo o material, essa rede você pode se filiar a ela. Eu coloquei no grupo aí o link dessa rede Equipar. Então, se você clicar ali mesmo no site, você vai ter várias informações para que você possa ser um afiliado. Então, assim, a proposta é que a igreja se filie, converse com o seu pastor. Pastor, aqui está os cursos de formação de liderança, e a proposta é para a igreja se afiliar, porque outros líderes também vão poder usufruir dessa plataforma, não só você, tá bom? E a outra pergunta é que se a gente já não está pensando em ministério de recepção, diplomacia, consolidação, sim, está vindo mais 2 redes aí. A gente organizou primeiro as redes ministeriais que vieram de departamentos. Então tínhamos crianças, jovens, adolescentes e adultos. Tínhamos uma necessidade urgente de criar um trabalho para não ser mais um departamento e ser ministério. Então nós organizamos 3 redes ministeriais. Todos os ministérios vieram de departamentos. Mas aí veio a segunda pergunta: o que fazer com os outros ministérios que tem dentro da igreja? Qual é a rede que nós vamos incluir eles? Nós estamos vindo com 2 redes. Uma rede Voz, que é a rede que reúne todos os ministérios que têm voz na igreja. Intercessão, Ministério de Louvor, Ministério de Comunicação, todos esses ministérios têm voz na igreja, eles estão debaixo de uma rede. Em breve agora a gente vai estar já anunciando a estrutura dessa rede agora. Segunda-feira agora, dia 24, a gente tem uma reunião com os líderes gerais para apresentar a eles o projeto e depois apresentar para as igrejas. E a segunda rede é a rede Conexão, que visa reunir todos os ministérios que conectam, integram e consolidam pessoas na igreja. Então, desde o estacionamento até o batismo, pós-batismo, todos esses ministérios que estão envolvidos, eles vão estar dentro dessa rede Conexão. E aí, no ano de 2026, nós vamos trabalhar a 6ª e última rede, que é a rede de missões, que conecta todos os ministérios que estão envolvidos com missões dentro da igreja local. E aí, então, assim, é um caminho que nós estamos construindo. Precisamos ter um pouco de paciência, apesar da gente ter avançado muito, né, Rosana? A gente já tem mais de 100 aulas disponíveis na plataforma, em diversos cursos que estão lá, mas a gente tem um caminho ainda pela frente, que a gente vai chegar lá nesses outros ministérios também aí.